Te louvarei, te bendirei continuamente. Graça e paz a todos. Eu lembro quando o Senhor chamou o povo de Israel para sair do Egito e ir para a terra prometida. A maioria daquelas pessoas morreram durante a sua jornada. Uma das razões pelas quais elas morreram é porque essas pessoas não conseguiam desprender-se do passado. Sempre quando vinha alguma adversidade, como aconteceu justamente quando eles estavam diante do grande Mar Vermelho, essas pessoas olhavam para trás e algumas lamentavam pela sua vida que elas tinham no Egito. Quem dera eu estivesse no Egito. Alguns, no momento de dificuldade, no momento de fome, diziam: quem dera se eu pudesse comer das cebolas do Egito. Ou seja, a pessoa, quando ela está presa ao passado, ela tem uma grande dificuldade de progredir. Isso não é diferente com nenhum de nós. Existem muitas pessoas que uma das razões pelas quais elas têm uma dificuldade de progredir na vida cristã é porque elas não conseguem desapegar do passado. Elas sempre têm um receio de abrir mão disso ou daquilo, ou até mesmo algum ressentimento que ela não consegue esquecer. É interessante que Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz assim: agora, pois, uma vez ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Pensai nas coisas lá do alto e não na que estão aqui na terra. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que uma vez que nós professamos uma fé em Cristo, o nosso foco tem que estar voltado para os valores do reino de Deus. E para isso é necessário que nós venhamos nos desapegar do passado, desapegar daquelas coisas que nos prendem. Talvez você que está aí participando desse vídeo, a sua vida pode estar nessa situação, você não consegue progredir, você não consegue crescer espiritualmente, porque você fica preso ao passado. Existem coisas que te aprisionam e não permitem que você cresça espiritualmente falando. Paulo, ele afirma que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós somos transformados por inteiro, nós somos transformados por completo. Cabe a nós a nos comprometer com o nosso propósito. Escrevendo aos Filipenses, certa feita, Paulo, quando ele repreende algumas pessoas que perturbavam a fé dos filipenses, ele dizia que se alguém tivesse que gloriar-se em alguma coisa, seria principalmente ele, em razão de toda a vida que ele tinha como um judeu e como um fariseu. Mas Paulo, conhecendo a Cristo, ele considera todas essas coisas como perdas em razão da sua missão. E no capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para você ver, Paulo, ele entendeu o seu chamado, ele compreendeu o propósito de Deus em sua vida, e ele deixa bem claro que a partir desse momento que ele entende o chamado de Deus, o único foco dele era Cristo, o único foco dele era alcançar a premiação pela sua vocação em Cristo Jesus. Mas para isso era necessário ele fazer o quê? Era necessário ele esquecer as coisas que para trás ficam. Que coisas eram essas? Era o seu passado, era o seu título como judeu, era o seu título como fariseu. Tudo isso ele considerou como perda por amor a Cristo. Se você quer prosseguir, se você quer crescer como uma pessoa que professa fé no Senhor, é necessário que você esqueça o passado, que você se liberte das coisas que te aprisionam e não permitem o seu crescimento. Eu quero encorajá-lo, à luz da Escritura, a focar em Cristo e buscar força em Deus, para que Ele te fortaleça e te conduza nesse caminho de uma nova vida, de uma vida transformada em Cristo Jesus, para que a sua vida, da sua casa e a sua família possa ser abençoada.